está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quinta-feira, 14 de maio de 2015. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Patrícia Lane, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, toda a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues, eu apoio sempre da nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, dito isto posto, vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93. A minha família vive de aparência. Para a igreja, nós somos uma linda família feliz. Mas quando as portas de casa se fecham, a realidade é bem outra. E por não concordar com nada que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Há poucos dias a minha mãe descontou a raiva que sente do meu pai em mim. Me bateu, me deixando hematomas e me chamou de cruel, de fria, calculista, endemoniada e outras cositas más. Meu pai vive dizendo que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Sinceramente, eu não aguento viver numa casa de doentes. O que fazer quando percebemos que a nossa família está adoecendo nossas emoções? Por que tanta gente vive de aparência dentro da igreja? Como ser uma pessoa sã quando todos à nossa volta são doentes emocionais? Meu Deus do céu, gente, que é isso? Eu fiquei meio dodói aqui agora. Minha família vive de aparência. Destaque do pastor José Derivaldo, da Igreja Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, ouvintes, nossos irmãos todos, a paz do Senhor. Este problema que é abordado pela nossa irmã é um problema que é comum para todos nós, em uma maior ou menor intensidade, em uma maior ou menor dimensão. Todos nós vestimos a máscara que o pessoal quer ver, que vamos dizer assim, a sociedade quer ver em nós. Agora, o problema que nós percebemos aqui é que é uma família realmente doente. Nós não temos realmente coragem de mostrar quem somos nós. Nós não temos coragem. E todos nós, como o próprio Nietzsche já dizia isso, todos nós usamos as máscaras de acordo com a nossa sensibilidade, maior ou menor. Agora, o problema aqui é que há uma enfermidade na família. Essa família, ela está enferma, ela está doente. Não é a questão de eles, vamos dizer assim, estarem fingindo, usando máscara. Não, eles têm problemas, são problemas sérios, e o fato deles não levarem o problema a Deus, não levarem o problema a Jesus, fica uma situação que não tem solução. Esta pessoa que está na família, que está vendo, que está percebendo, pelo jeito ela não pode fazer nada. Ela é filha e é de uma família onde os pais não admitem que estão errados. Então, é um problema difícil para ela, mas isso é comum nos nossos dias. Em maior ou menor intensidade, nós temos estes problemas. O que aumenta muito a nossa preocupação, exatamente essa última afirmação que o senhor fez, pastor, é que isso é comum, é muito comum. Meu caro pastor Gilson Bifano, diretor do Ministério Oikos, Ministério de Apoio Cristão à Família. É comum isso, exatamente como o pastor José falou, que famílias vivam de aparência, vivam fingindo ou não fingindo, vivem uma vida tranquila, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que são felizes e tal. Quando chega em casa, a coisa é bem outra. Isso é mais comum do que a gente imagina ou talvez nem tanto assim? Bom dia, Cid. Bom dia, seja bem-vindo. Companheiros. Eu quero dar o meu bom dia também para meus colegas pastores do WhatsApp. Nós temos um grupo de pastores, mais de 100 pastores em alguns países do mundo aqui. Meu Deus. Canadá, Portugal, Paraguai. Eu quero dar um abraço para os meus colegas que estão acompanhando e que de repente poderão participar também do debate, né? Mas eu diria que é muito comum, não usaria a expressão é comum, mas é muito comum. Isso pode acontecer realmente, tá? A família é um sistema e o sistema pode ser um sistema saudável ou doente.
a psicologia chama esse tipo de família disfuncional, tá? Famílias disfuncionais. E a fé cristã não é um passaporte para cultivarmos uma família saudável. Tem muitas famílias cristãs que estão doentes. E tem muitas famílias não cristãs que são famílias saudáveis. Então, em nossas igrejas, nós temos famílias saudáveis, é verdade, e famílias disfuncionais. Então, a fé cristã, ela é importante realmente para a nossa salvação. Mas a fé cristã, por si só, não basta para que em nossas igrejas tenhamos 100% de famílias saudáveis. Muito bem, entre nós também está a pastora Sandra Roger, coordenadora da campanha mundial de oração no Rio de Janeiro, que chega num momento muito oportuno, muito adequado, já que estamos falando dessa questão de igreja, de família, de pessoas adoentadas, e a primeira coisa que a gente pensa é precisamos orar por essas pessoas. Muito bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia a toda a equipe, é um prazer muito grande estar pela primeira vez participando desse debate e agradeço muito a Deus por isso. E realmente não é comum, mas temos visto muitos casos acontecendo em relação a este meio, a vida dessa filha. E não poderíamos, deixar de entender que a necessidade é a oração. Quando ela diz aqui, quando percebemos que nossa família está adoecendo. Então já houve uma percepção. Isso é muito bom porque, já que houve a percepção, pode-se caminhar, para uma resolução. E eu penso que é nessa linha que a gente pode caminhar e, como sempre, a oração. Amém, amém. Muito bem, acaba de chegar aqui correndo, ela veio quase que voando. Ela atravessou o mar de carros na rua e chegou a nossa querida doutora Marluce Neri, psicóloga, sexóloga. Muito bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia aos debatedores, correndo mesmo. Respira um pouquinho. Estou respirando, já tem uma aguinha aqui. Então, falar de família, eu estava ouvindo vocês no rádio, tá? Aparência e família, como é que fica isso, doutora Marluce? Uma coisa que a gente precisa admitir, e que outros, o pastor Pifano já falou aqui também, é admitir que nós todos somos disfuncionais. Nós, depois dessa caída, da queda, lá em Adão, não existe uma família perfeita. E famílias disfuncionais, elas existem para justamente para funcionar, Família não foi feita, a gente idealiza sempre uma família que seja diferente da nossa família de origem, Aquela família que minha mãe é complicada, meu pai é alcoólatra, então a gente quer formar uma família nuclear, mas uma família idealizada. E essa família idealizada é uma família, ela é mentirosa, porque nós somos pecadores, nós temos um monte de defeitos, E fato é que, como bem disse a nossa irmã Sandra aqui, não é? A percepção foi feita, isso é muito bom, esse pedido de socorro dessa filha, não é? E é interessante que a gente não admite que relações de inveja, competição, disputa, dentro de casa, ela não haja dentro da família, E cada relação, ela tem a sua complexidade. E o mais interessante, um histórico que começou toda essa disputa. Gente, agora está na hora de ouvi-la. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Não vou falar não, Marcela, pode falar. Bom dia. Cid. Ela acha que eu vou falar a voz do além. Eu não vou falar a voz do além. Você sempre dá um jeito, não vou falar. Não vou falar isso, não vou. Bom dia, Cidinho. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. A gente está perguntando na pesquisa se os nossos ouvintes conhecem alguma família. Gente, impressionante, tá? Que vive de aparência para fingir uma felicidade. Eita. Por telefone, 100% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Quanto por cento? 100%. Meu Deus do céu. Impressionante. Já no site também um número alto, mas não tão alto, 86% deles conhecem. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar pelo WhatsApp, telefone 968038319, 968038319, e tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp dizendo o seguinte: olha, gente, eu não sou evangélico ainda, eu escuto vocês, e eu tenho um tio que é evangélico, ele vive na igreja, mas em casa a gente percebe que ele só vive de aparência e que a família dele só vive de aparência. E de certa forma, para mim é um pouquinho complicado poder
servir ao Deus que ele prega, porque quando eu olho para ele e para a família dele, isso tudo me leva para baixo, porque não dá. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho volta a Marcela Bastos trazendo mais informações, também mais opiniões, mais depoimentos dos nossos ouvintes também no WhatsApp. Ainda aqui no destaque do pastor José, a minha família vive de aparências, foi o primeiro destaque a ser escolhido hoje. Nós vamos um pouquinho além aqui, já que a segunda frase da nossa ouvinte é: para a igreja nós somos uma família linda e feliz, mas quando as portas se fecham, e aí, isso pastor? mesmo. Quando as portas se fecham, a gente mostra quem a gente é. O que aconteceu no Brasil, o fenômeno pentecostal no Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, tivemos o fenômeno pentecostal e a ênfase sempre foi: vamos crescer numericamente, vamos nos multiplicar. Então, nós não nos preocupamos com a família. Nós dissemos o seguinte: não, uma vez que nós aceitamos Jesus, estamos salvos. E uma vez salvos, todos os nossos defeitos, não era só os pecados, os defeitos são lançados no mar do esquecimento. Com isso, tirava a responsabilidade toda da igreja. A pessoa que se convertia, aceitava Jesus, a responsabilidade era dela. Tudo acontecia entre ela e Deus. A igreja não tinha responsabilidade nenhuma. Por isso, a igreja nunca se preocupou com família. Eu tenho 40 anos de crente e eu só tenho visto preocupação com família nos últimos 20 anos. É que eu não sei se eu fiquei muito desligado, mas nos últimos 20 anos nós vimos que ou nos preocupamos com a família ou nós vamos ter instituições bem disfuncionais. Então, nós não nos preocupamos com família, nossa ênfase era vamos crescer, vamos ser maior do que os outros. Então nós nos preocupamos muito com isso e por isso determinados valores, como por exemplo, normalidade psíquica, em todos os aspectos, nós nunca questionamos sobre isso. E quando alguém era questionado, se dizia o seguinte: não, o problema é dele, é entre ele e Deus. Então, todos os nossos problemas realmente são entre nós e Deus. Mas acontece que a religião foi a mediadora para nós conhecermos Deus. A religião teria que fazer o trabalho completo, como Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: meus filhinhos, porque outra vez sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A igreja não fez isso, não se preocupou, e por esse motivo nós juntamos muito problema. Quando começaram a surgir os ministérios da família, quando começou a se descobrir que a igreja tinha família, aí nós estávamos bem enfermos. E hoje as pessoas que trabalham com família, olha, tem muito trabalho. Há uma justificativa para essa não preocupação por parte da igreja em relação à saúde familiar, qualidade de vida familiar. Até a década de 60, 70, a sociedade era uma sociedade pró-família. A sociedade ajudava as famílias a serem boas famílias. A escola ajudava a família na educação dos filhos. O Brasil era um Brasil rural, os parentes moravam perto, né, próximos um do outro. Os parentes ajudavam na criação dos filhos. Não havia televisão, tá? As leis eram pró-família. Hoje nós vivemos uma sociedade contra a família. Então as leis são contra a família, a mídia é contra a família, e nós então precisamos cada vez mais nos sensibilizarmos em relação a essa temática da família. Inclusive amanhã é o Dia Internacional da Família, dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família, e nós precisamos realmente, igreja, sociedade, escola, o governo, o Estado. Infelizmente nós temos um Estado que conspira contra a família, as leis são contra a família. Laicidade deles. Então nós precisamos realmente ajudar para que os relacionamentos familiares sejam saudáveis, que isso é muito importante, inclusive para a sociedade, e a igreja faz parte dessa sociedade. Gente, aqui essa questão, já falou sobre a saúde, famílias saudáveis, não é? E há pouco tempo, aliás, realmente tem essa questão de que as igrejas criaram mais esse núcleo para cuidar de famílias, para estabelecer o contato com famílias, e como pastores que somos, ou no caso vocês são, tem que haver um pouco de psicologia sempre, tem que haver sempre parece que não tem um psicólogo embutido na função do pastorado. Você sabe que uma das coisas que o nosso ouvinte diz é: por descontar em mim, minha mãe descontou em mim a raiva que ela tem do meu pai. E me bateu, me deixando hematomas, me chamando de crua,
aliás, de fria, cruel, calculista, endemoniada. Aí o pai dela, minha cara pastora Sandra, diz o seguinte: meu pai disse que a minha mãe deve escolher entre ele e eu. Como assim? Como é que fica isso? Na igreja é uma bênção, em casa você escolhe entre ela e eu, e a mãe espanca a filha com raiva do pai. Essa transmissão de raiva, isso é o quê? Realmente não é cristão, né? Não deve vir de um comportamento cristão. É humano, mas não tão aceitável assim, né? É pouco civilizado, né? Isso, não é humano. Mas quando ainda vem com o título de cristão, de um líder, né? De uma pessoa maior, com referência na igreja, que deve ser referência para todos os outros que os veem. Então, não só pela sua própria família, mas também pelos de fora, e o rebanho, enfim. Então, nós vemos que realmente é um ato, é um gesto totalmente desaprovado, né? Não podemos concordar. E essa filha fica numa situação realmente muito delicada, sem saber o que fazer, e só temos que apontar para ela a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Eu estou até um texto aqui, que ontem, quando recebi, né, da nossa amada Marcela, essa incumbência, eu estava lendo Mateus 10 e me chamou a atenção, quando o Senhor Jesus diz, né? O irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverão que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então fiquemos com essa Isso parte. Foi escrito há quanto tempo aproximadamente, gente? 1900 anos atrás. E observem que isso é muito real, é muito contemporâneo. Isso. A gente está falando de dentro da igreja, né, dessas famílias. A gente tem que entender o seguinte: se a gente for olhar aí ficam com os pastores, né, os exemplos bíblicos, né, Eli, Davi, eles tiveram lá o Esaú, o Jacó, né, se eu estiver errado aqui me corrijo, mas eles tiveram lá suas dificuldades com seus filhos, né, e a questão que me chama atenção nesse e-mail é que ela fala que por não concordar com nada que meus pais fazem, né? E aí, assim, se a gente entender um pouquinho essa relação, a psicologia tem o próprio tabu de falar sobre isso, sobre essas questões, sobre preferência de pai para filho, rejeição, idealizar aquele bebê que não veio tão bonito quanto a família queria. Então, eu acho que esse foi o dilema da minha mãe quando me viu. Não sei, eu tive essa impressão. Você é lindo, agora. Jesus não te vê por fora só. Mas ajudou muito esse negócio de beleza interior. Então, mas aí quando ela fala, me chama a atenção, e eu coloquei, a mãe, ela deve abraçar a inevitável evolução da filha e transitar ela própria entre a sua maternidade e feminilidade. Eu vejo uma competição aqui dessa mãe e dessa filha, do amor desse pai, não é? Então, a gente para pensar, a gente não fala muito mais desses tabus, mas a preferência de pai e mãe, a rejeição, a decepção com a imagem do bebê, o desejo oculto dos pais de se livrar dessa criança. Os pais às vezes precisam de um espaço para eles e outras questões mais que a gente pode estar falando aqui. Mas para mim é tão claro essa competição. Mas existe uma luz no fim desse túnel, não é? Além do que tudo foi falado aqui, a questão é que cada uma, não é? Nem a responsabilidade maior é da mãe. Vamos começar por aí, né? Nós somos mães, nós temos responsabilidade. Filho não pediu para nascer, tá certo? Mas é entender que por detrás disso tudo tem uma história complicada. Não só entender essa história, né? E a psicologia, ela é essa grande investigação, é tentar entender como eu posso ver, a partir desse sintoma, dessa doença dessa família, como é que eu posso ver a minha mãe de outra forma? Não é? Porque se eu não concordo com nada, como eu digo aqui, e por não concordar com nada, né, que meus pais fazem, eu sofro duplamente. Então esse sofrimento, ele pode ser amenizado a partir do momento que vier à tona essa percepção mais clara. E como fazer isso? É vasculhar o que há de errado nessa família. O que nós encontramos aqui é uma ponta de um iceberg. Sim. Mas essa ponta nos indica que essa família realmente é muito doente, né? Muito sem disfuncional, dúvida, sem dúvida, pastor. Então aqui nós encontramos rejeição, nós encontramos agressão,
né? Que é uma coisa extrema da doença, do relacionamento. Então essa família, é claro, precisa da palavra de Deus. A Bíblia tem remédios para a doença familiar, a oração, mas a família também precisa de um tratamento, né? Sem dúvida. Tratamento de pessoas capacitadas, credenciadas, psicólogos, né? De terapia familiar, porque esse sistema está totalmente doente. Então, além dos princípios cristãos para viver bem em família, oração, porque realmente Deus vai agir, Deus vai apontar os caminhos, mas essa família, ou pelo menos essa pessoa, né, que está vivendo toda essa crise, procurar uma ajuda para que ela possa sobreviver, ser a sobrevivente da família. Então você poderia até falar um pouco sobre, em famílias doentes, né, sempre há um sobrevivente. Vamos falar sobre isso já, porque tá ela, Marcela Bastos vai falar de novo. Diga aí, Marcela. Eu vou aproveitar e vou trazer na questão da família sobrevivente, porque eu vou trazer mais um caso aqui pelo WhatsApp de uma filha que está nesse padrão da família sobrevivente, porque ela escreve assim: olha, eu tenho vergonha do meu pai. Ele diz que é evangélico, é batizado, mas em casa ele xinga todos os palavrões possíveis. Ele agride tanto a mim quanto a minha mãe verbalmente. Ele nos falta com respeito. Ele é um péssimo marido, um péssimo pai. Na igreja, ele é líder de célula e a pastora ainda diz que ele é uma bênção na vida da igreja. Sabe de nada. Ele sempre viveu de aparência. Na rua, é conhecido como um exemplo de homem, mas em casa, só Deus sabe. A minha mãe sofre muito e já não está mais suportando o casamento. Ela diz que só está casada com ele e não se separa para não envergonhar a família e ao Deus que nós servimos. Mas eu fico pensando, será que realmente esse casamento deve continuar? Vale a pena? São 33 anos que a minha mãe está morrendo aos poucos. 33 Muito anos sério. que uma mãe está morrendo ao pouco por ver a falta de caráter de um cara, a falta de decência de um cara, que se encaixa perfeitamente no destaque do pastor Gilson, que destacou: não aguento viver numa família de doentes, sobrevivendo a uma doença de alguém que tem uma função de liderança. No caso dos nossos ouvintes, também aqui no caso os pais da nossa ouvinte tem uma função de liderança dentro da igreja. Não, mas o que eu acho mais trágico, como é que pode ela não isso? se separa para não dar escândalo. Meu Deus, a vida que eles vivem não é um escândalo, não. Ou eles acham que estão escondendo de todo mundo. Não se esconde isso de todo mundo, não. As primeiras pessoas que eu tenho que ter cuidado para não agredir, não decepcionar, são os meus filhos. Se eu decepciono meus filhos, o resto. Então tem que dar um bom testemunho para os meus filhos. Eu tenho que mostrar amor, justiça, imparcialidade, perfeição de caráter. Tem que mostrar para os meus filhos. Não me interessa mostrar para ninguém. Eu tenho que ser excelente para minha esposa. Minha esposa tem que me dar nota 10, meus filhos têm que me dar nota 10. Só me interessa o julgamento deles. Para as outras pessoas, a pessoa pode olhar para mim e dizer: esse cara é nota 10. Isso para mim não vale nada. Em família, nota 10 o que vale é o que os meus filhos dizem de mim. É o que a minha esposa diz de mim. Isso é que importa. E é muito interessante que a Marcela trouxe um tema que me mandaram aqui numa mensagem aqui. Um líder muito querido pela igreja está no púlpito sendo aplaudido pela mesma com muita alegria. Não é? E você é muito querido por todos, aplaudido por muitos, mas nós sabemos perfeitamente quem você é. Exatamente outro caso, com milhares de casos que devem surgir agora. Eu sou, só para completar, eu sou contra o divórcio. O divórcio, ele traz amargura, ele traz tristeza, ele afeta a própria esposa ou o próprio esposo, filhos, etc. Agora, eu sou a favor de uma separação quando há prejuízo físico, principalmente no caso, o pastor Gilson estava falando aqui sobre o sofrimento físico que essa moça vem sofrendo. O sofrimento verbal, porque isso causa prejuízo emocional, talvez em proporções irreversíveis. E a autoestima dessa mulher? Um relacionamento de 33 anos, que já não deve ter sido plantado lá na sua origem, né? Esse casamento antes dessa filha estar sofrendo junto com essa família, já deve ter começado errado lá atrás. Então, assim, não estou sugerindo nenhum divórcio, quero que fique claro aqui, mas que busque ajuda ou
uma possível separação, que isso às vezes até surge como um escândalo, né? Tá falando, mas uma separação para que o casal se veja de longe e saiba o quanto um é importante para o outro, né? E não me foge, né? Que esse homem, ele tem problemas. Uma pessoa que xinga o tempo inteiro, ele deve ter em sua origem ali álcool, droga ou qualquer tipo de disfunção mental mesmo, não é? Ocasionada por algum distúrbio. Algum distúrbio ele tem, porque causar prejuízo dessa forma para essa família não é justo. Infelizmente, a minha afirmação talvez seja bem pesada, mas infelizmente a religião contribui muito para que as famílias adoeçam. Infelizmente, em nossas igrejas... Foi pesada não, pastor? Foi pesado, né? Nós todos concordamos exatamente com isso. Que não saiam, por causa da igreja, e não saiam desses relacionamentos, né? Exatamente, porque em nossas igrejas tem muitos casos de famílias enfermas. Basta visitar as penitenciárias. Nossa! As pessoas que estão presas ali, a maioria, né, oriunda de famílias disfuncionais, de paternidade disfuncional, de maternidade disfuncional. Então a grande necessidade da igreja hoje, e aí insere-se o nosso ministério, o Ministério Oicos, nosso site, o cliquefamilia.org.br, é ajudar a igreja. A igreja precisa ir em direção ao socorro. A igreja precisa, a oração é importante, a oração deve estar envolvida, a oração deve estar permeando todos esses problemas, mas nós precisamos ajudar as pessoas que vivem em famílias doentes, cônjuges que vivem em casamentos doentes. Então a igreja precisa ir urgentemente em direção ao socorro dessas famílias, porque a continuar assim nós vamos ter mais pessoas doentes, porque aqui ela fala: meu pai me bateu deixando hematomas. Os hematomas físicos, a mãe, né? Desaparecem com o tempo, mas os hematomas na alma, os hematomas psicológicos, eles não somem, eles estarão presentes na vida dessas pessoas e vão se reproduzindo esses hematomas na vida dos descendentes, das gerações futuras. Então é muito grave. A situação da família hoje é muito grave. Nós precisamos, como igreja, como sociedade, trabalhar para que o Estado ajude as famílias. Então nós precisamos realmente ter um SOS em relação à família, porque aqui nós encontramos apenas uma pontinha do iceberg, e se nós aprofundarmos o tema, vamos ver muitos problemas nas famílias, em nossas igrejas. E o detalhe é que são coisas muito pequenas que podem começar uma mudança na casa, especialmente quando aquela questão, os pais sempre cobram verdade dos filhos, né? Mas aí quando alguém liga, fala que eu não tô. Gente, isso aí é uma corrupção também, né? Agora eu ia perguntar uma coisa aqui, pastora Sandra, uma coisa que a gente fica imaginando é que geralmente tem pessoas que correm para pedir conselho. Chegam lá e contam coisas absurdas que a gente não consegue nem sequer imaginar que isso acontecesse com aquela pessoa específica que está ali reclamando com a gente algum problema. Sim. Tem alguns ouvintes dizendo o seguinte aqui, meu casamento ele é assim, gente, de aparência. A minha esposa é missionária, mas não vive o que prega. Eu estou buscando em Deus, eu estou buscando a Deus, mas você sabe, ela não é companheira e nem me ajuda a crescer. Eu estou a ponto de me separar dela e ela é missionária. Outro ouvinte, seguinte: eu vivi muito tempo de aparência, eu era agressiva demais com a minha família e filhos, já acabei me separando. Depois de algum tempo, aceitei o convite de uma pastora e comecei a ir em uma outra igreja, e o Senhor falou comigo, e eu senti verdadeiramente o toque de Deus e tive minha vida transformada. Meu casamento, meu relacionamento com os meus filhos foram restaurados, graças a Deus. Aqui no Facebook da rádio eu tenho tanto depoimento que eu não vou me atrever a tentar ler, porque não vai dar para ler tudo nunca, jamais. Mas diz uma ouvintezinha aqui, diz o seguinte: olha, eu tenho 13 anos e eu não sou feliz de verdade, porque hoje o que vai me fazer feliz de verdade é ver minha mãe convertida, e muitas famílias também passam por isso. Minha querida pastora Sandra, quantas vezes você já teve que ouvir isso de pessoas chegando, você não tem ideia, como meu marido, que é pastor, que é presbítero, ou que nem é evangélico, não estou colocando porque a gente é evangélico, mas ele me agride, ele me deu um soco, eu falei que eu caí da escada, que eu caí no banheiro, mas eu caí diretamente com a minha cara no punho dele. Gente, famílias doentes assim, a igreja tem como ser saudável?
É verdade. A igreja, a sociedade, né? É a continuação da igreja. A igreja é a continuação da família, não é? Se a família não está bem. Família saudável, igreja saudável, sociedade saudável, faz a diferença. Eu entendo assim. Mas uma das coisas que as pessoas esquecem também da justiça de Deus, né? Nós vemos que a palavra, Paulo tinha essa preocupação. Foi um texto também que Deus me chamou a atenção nessa meditação, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que a gente tem que voltar sempre, né, também para a palavra de Deus. E aqueles profissionais da área, como já foi dito aqui, eu também concordo. Mas ele diz assim no versículo 26: assim corro, como também não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essas pessoas que estão se escondendo atrás dessa aparência, infelizmente também estão perdendo tempo, porque o nosso Deus está vendo, e o nosso Deus vai estar sempre julgando, né? E os atos, essas atitudes. Então, eu penso que, irmão Cid, a ausência hoje do culto doméstico, né? Ele precisava ser resgatado, porque o primeiro rebanho, como já foi dito aqui, não lembro por quem, é a nossa família. É a nossa casa. O culto doméstico se torna o quê? A nossa igreja. Eu louvo a Deus que eu sou fruto do culto doméstico. Eu e mais 7 irmãos, né? Minha mãe tinha 7 filhos, ainda criou mais um, então éramos 8. Família humilde, corajosa, né? Hoje está na glória, mas nós estamos aí, glórias a Deus, na casa do Senhor. Mas não faltou em nossa casa o culto doméstico. Abrir a Bíblia e ler e orar e orientar como deveria ser o nosso comportamento na igreja. É claro que eles davam exemplo, né? Mamãe e papai, então nós procuramos seguir. Então, é dificílimo uma pessoa, né, ter hematomas, se na escola, né, se no meio das suas amizades. O que é isso? É crime? O que é isso? Minha mãe. Essa pessoa, que vergonha, né? Que tristeza e que angústia. Então, não temos palavras para considerar essa situação, claro, né? Não é saudável, estamos todos aqui, né? Conscientes disso, mas essa sobrevivência, eu digo que essa menina está tendo uma dificuldade, essa filha, para sobreviver, porque a vida dela está totalmente doente e entristecida, angustiada, não é? Mas para ser curado da doença é preciso admitir que se está doente. Com certeza. É preciso procurar um tratamento. Doutora Marluce Neri, desculpe, pastor. O próprio e-mail aqui sim. É um sinal de que ela está buscando. Mas é a filha, que está buscando o socorro, não são os pais ainda. Quer dizer, a filha, me parece, tem muito mais juízo do que os pais aqui. Ela me parece muito mais madura, ou está sendo forçada a um amadurecimento precoce, talvez nem tanto pela idade dela, nem tão precoce assim. Só que o seguinte, aí fica imaginando, será que essas pessoas não têm temor, não, de viver uma vida totalmente mentirosa? Eu creio que... E aí chega em casa e, poxa, como é que fica? O problema é o seguinte, o versículo que foi lido é importante. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, quer dizer, eu exerço o domínio, eu não quero nem saber, eu escravizo o meu corpo à minha razão. Meu corpo tem que ser escravo da minha razão. O grande problema hoje é que esse não é a ênfase das igrejas. A ênfase da igreja é 7 passos para a vitória, 3 passos para a riqueza total, 4 passos para você vencer, só que 10 tem um para você derrubar os outros, 5 passos para os seus inimigos caírem. É a ênfase das igrejas. Então o que nós temos? Nós temos os mensagens, nós não temos mais, vamos dizer, ninguém que exorta, ninguém fala de santidade, ninguém vai ler um versículo desse. Principalmente para obreiros. Os obreiros são os super-homens da sociedade, vamos dizer assim, da cristandade. Então ninguém fala sobre isso. Ninguém, você pode chegar à minha igreja e falar sobre santidade. Não, sobre santidade eu falo. Eu quero que você vá lá levar a bênção para os meus. Então, é autoajuda que está acontecendo. Eu conheço homens que no mundo eram conhecidos como, vamos dizer assim, por pregar sobre santidade. Hoje eles só pregam sobre prosperidade.
gente famosa do mundo. Trabalhar com família. Então, o problema é sério. Aí como é que fica? O valor é esse, então não importa. A igreja olha pro lado, eu quero ver o seguinte, não importa se você tá batendo na tua família, eu vejo que Deus está te abençoando, eu vejo quando você chega na igreja, o seu carro, o seu paletó, eu vejo o seu, isso também, e esse seu jeito austero. Então deixa eu fazer uma pergunta. Essa também é uma pregação disfuncional, uma pregação doente. Então deixa eu... doente. Então, o cristianismo, eu diria anencéfala, eu diria uma pregação anencéfala. Agora vamos dizer uma coisa aqui, só uma pergunta que eu faço. Quanto a essa questão aí, desse pessoal que vive desse jeito, como é que fica aquela situação de usar aquela... Já virou um chavão para todo mundo já. Deus sabe todas as coisas. Pastor Gilson, doutora Marluce, meu caro pastor José, pastora Sandra, Deus sabe todas as coisas. Tá, beleza, bacana. Mas você, cara pálida, também não sabe? Como é que fica isso, doutora Marluce? Qual é, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Não, você vê que eu perguntei para todo mundo, o pastor Gilson apontou para a senhora. Não, olha, como é que fica isso na cabeça dessas pessoas? Olha, todo mundo olhando para mim. Mas é tão interessante porque esse e-mail que essa menina está trazendo é um pedido de socorro, né? E tão claro, não é? E ela esclarece aqui exatamente o que a gente pode tentar dar a nossa contribuição aqui para ajudá-la, não é? Então, o pai vive dizendo, me chamou a atenção isso também, que minha mãe deve escolher entre ele e eu. Eu estou tentando entender isso até agora. É tão interessante, olha só, dentro de uma relação, quando marido e esposa, dentro dessa conjugalidade, precisa existir um espaço para o filho. Então, se essa família conseguisse se ver, e não está, né, conseguindo, o pai tem um coração grande que cabe à mãe, que cabe à filha, ou que cabe a outro filho, né? E essa filha e esse filho, ele também tem um espaço para os pais, né? A questão é identificar essa competição, tá? A competição, ela já existe. É procurar ajuda para que se crie uma disposição, e essa menina eu acho que está tendo, uma disposição interna de mudar. Ou seja, se ela responde em casa, ela parar de responder. Alguma atitude, esse comportamento precisa ser mudado de alguém. Já que foi ela que tomou teve a iniciativa de pedir socorro, né? Então a gente tem que entender que ela pode estar à frente dessa mãe, ou pelo menos menos imatura, né? Ela está mais madura do que a mãe. E é interessante, quando a gente fala dessa competição de mãe, eu até ressaltei aqui 4 tipos de mães, só para a gente ilustrar que existem no meio dessas famílias, né? Então tem a mãe esposa, a mãe superior, a mãe frustrada e a mãe narcisista. Ela está no meio disso aqui. Por exemplo, a mãe esposa, a sua razão de viver é o companheiro. Me parece aqui que essa mãe, ela rejeita essa filha, compete com essa filha por causa desse pai, né? Então ela se sente enciumada e excluída da relação entre a filha e o pai. E a responsabilidade pelo afastamento do marido, no caso, é da filha. Isso acontece e não é uma regra, gente, por favor, muito com as viúvas e as divorciadas. Não é uma regra, mas acontece muito isso. Quando há um divórcio na família, a mãe fica contra o pai, então ela não quer esse amor com o pai. Isso aqui fica claro nesse e-mail, que essa mãe separa esse amor do filho, né? Fica, você que é o estopim para nossas brigas, e não é. A filha, ela precisa ter uma história com o pai, ela precisa ter uma identidade com o pai, até para um futuro relacionamento dela. A outra mãe é a mãe superior. Ela não consegue lidar com a inversão na hierarquia de poder, quando ela é superada pela filha adulta com a independência financeira. Então o que ela faz? Ela mantém, para ela manter essa autoridade, ela bloqueia o desenvolvimento psíquico dessa filha. A outra mãe é aquela mãe frustrada. Ela projeta seus desejos insatisfeitos na filha e a encarrega de adquirir suas aptidões reais ou fantasiadas, tá? Ela fica obcecada pelas próprias falhas e ela enfatiza as insuficiências da filha com críticas incessantes, né? Então essa filha não consegue realizar nada que não seja através dos sonhos dessa mãe. E a última é a mãe narcisista, né? Que a gente está vendo muito aí, que ela não aceita o envelhecimento, né? E a degradação da própria imagem, e ela percebe na filha mais jovem uma ameaça à sua identidade. Ela teme que a própria idade seja revelada pela idade da filha e recorre aí às cirurgias plásticas e essa coisa toda, né? Realmente Deus sabe de todas as coisas, né? Fez a pergunta. Deus sabe. Agora é preciso que as famílias doentes procurem ajuda, tá? Estamos caminhando praticamente já para o final do debate,
Mas quando se tem uma dor de dente, devemos procurar pessoas especializadas. Né? Ninguém vai no sapateiro porque está com dor de dente, né? Tem que ir no dentista. Então, o ideal realmente é as pessoas que vivem em famílias doentes procurem ajuda. O ideal seria a própria família, né? A própria família ser tratada. Caso haja essa dificuldade, pessoas que estão inseridas nessas famílias poderiam ir individualmente, para aprenderem, para serem capacitados, para ter uma reflexão de como sobreviver nessas famílias, porque se não houver assim uma proteção, não é isso, psicológica, sim, essa doença vai ser transmitida, vai se espalha. Então, famílias devem ser tratadas, tá? O ideal realmente é que a família seja tratada através de uma terapia familiar, mas caso isso não seja possível, as pessoas poderão ir individualmente para serem tratadas, para que ajudem a viver nessas doenças familiares. Nesse caso específico aqui, qual deveria ser a atitude dessa moça, já que ela é a única, pelo jeito, a única preocupada com esse apodrecimento da família dela? Quem seria o responsável? Dentro de uma família, quando a gente precisa identificar quem está doente, né? Normalmente essa família vai, por exemplo, para um consultório, para um gabinete, não é? E lá o psicólogo, ele trabalhando com essa família, ele vai identificar esse paciente. Às vezes esse PI, que a gente chama de paciente identificado, nem sempre é quem está buscando ajuda. No caso dessa filha aqui, se ela conseguisse levar a mãe, por exemplo, para um consultório, nós já sabendo aqui desse histórico dela, a gente já iria entender uma coisa. Quem está precisando de ajuda, de tratamento e de que se aprofunde mais é a mãe, né? Mas a responsabilidade normalmente tem uma parcela de responsabilidade de cada um, tá certo? Mas com um peso maior para um lado e não para o outro, né? Então, pastor Justo já colocou aqui muito bem, precisa de tratamento, sim, para que haja para que haja cura dentro dessa família. E às vezes os pastores precisam também serem sensíveis. Os pastores recebem em seus gabinetes problemas tão complexos que o aconselhamento não é o suficiente. Então o pastor tem que ter a sensibilidade de encaminhar esses problemas para terapias de profissionais capacitados para isso. Então isso é muito importante, porque às vezes o aconselhamento ele não vai dar conta, tá? E é preciso que haja um tratamento mais profundo, mais especializado. Tem uma pergunta de um ouvinte, eu achei muito interessante aqui a pergunta de um ouvinte. Olha, gente, só que tem uma coisa, tem pastor e esposa de pastor que também são agressivos. E aí, como é que fica? Quer dizer, quando você não pode recorrer nem à sua liderança, porque eles são piores do que você. Olha, a questão é a seguinte, a gente não pode estar aqui julgando os outros jamais. E nem colocando líderes, né, pastores, enfim, como super-homens, super-mulheres, de tudo, né? Exatamente. Então, até existem psicólogos que são pastores ou pastores que são psicólogos, enfim, essa coisa não pode estar muito misturada. Ajuda até certo ponto. Mas assim, quem vai recebê-los para que haja cura ou que haja assim, um acolhimento, realmente são líderes amorosos. Então a gente não pode lidar. Se o líder ele já não é amoroso, às vezes não é esse papel. Ele está ali, ele é um pregador, ele é um excelente conferencista, mas às vezes ele não tem esse tipo de característica. Ele não é um amoroso, ele não é aquele pastor que acolhe. Isso não quer dizer que isso seja um defeito dele, mas procure pessoas de confiança, exato, de confiança que você possa se sentir segura e acolhida nessa hora, porque nem pessoas que julguem, né? Nem pessoas que julguem, porque a sua situação, ela é igual a de muitas pessoas. Olha aí quantos e-mails têm chegado aqui. Muita coisa, não é? Todas as famílias, elas precisam de alguma ajuda em algum momento da vida. Último recado aqui, vou passar o próximo destaque, o destaque da pastora Sandra. Diz o ouvinte, eu sou casada há 10 anos e meu marido é exatamente assim como vocês estão falando. Todo mundo na rua e na igreja acha que nós somos uma família feliz. Ele me chama de meu amor, aquela coisa toda, só na frente dos outros. Mas, na verdade, nós estamos separados de corpos há mais de 1 ano. Ele não me toca, não me dá nenhuma atenção. Eu tenho mesmo vontade de me separar. Veja que isso aqui é uma coisa comum à maioria dos que eu li aqui. Eu tenho até vontade de me separar e tentar ser feliz. Eu só não faço
Em alguns casos, nesse caso aqui especificamente, por causa dos meus filhos, em outro caso, por causa do que vão pensar na igreja, em outros casos, por causa do meu status, por causa da minha posição, por causa do meu ministério, por causa disso, por causa daquilo, sempre tem uma muleta para se segurar, para não se livrar de uma situação dessa, não resolver uma situação dessa. E a gente está aí com essa campanha mundial de oração. E aí vem essa questão aqui, minha cara pastora Sandra, o que fazer quando percebemos que a nossa família está adoecendo nossas emoções? Quer dizer, a minha família está fazendo mal para mim. Família não é para fazer bem um ao outro, não é para proteger um ao outro. No caso, o nosso ouvinte está perguntando isso. Como é o que eu vou fazer quando eu percebo que a minha família está me adoecendo? E aí? É verdade, muito difícil, né? Só orar resolve? A pergunta, não. Temos que tomar alguns passos, como já foram ditos aqui, e eu louvo a Deus porque estou, né, diante de pessoas que tratam dessa área com dons, né, específicos diretamente, até porque eu, como missionária, atendo, como você ainda há pouco disse aí, pessoas, né? Fui do campo, quando morei no Mato Grosso do Sul, por 8 anos, tinha que atender famílias difíceis, que ali é uma junção de famílias que se casam, brasileiros com paraguaios, brasileiros com bolivianos, então era uma luta muito grande. É multicultura, e eu tinha, né, que recorrer à palavra de Deus, como sempre, por isso que eu estou aqui em oração, em a Bíblia, porque eu não sou casada. Eu não tenho filhos, né? Então eu não tenho essa experiência de esposa, de mãe. Meus filhos são espirituais, né? Eu tenho alguns filhos, né? Mas não biológicos. Então, essa pergunta para mim fica até um pouco difícil. Os irmãos têm mais, e a irmã, mais facilidade. Mas o que eu estou achando interessante, o posicionamento dessa filha, quando a irmã ali classificou vários tipos, né, de mães, aí veio o meu pensamento, uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Será que esse pai é um pai realmente biológico, né? Ou é um pai que ela chama de pai, trata como pai, né? Mas não é o seu pai biológico. Não sabemos, não estamos julgando, apenas para ver que essa menina, ela está tendo um comportamento, assim, que nós podemos até parabenizá-la, porque ela quer uma solução. Que dê certo. Ela quer um socorro. E eu penso que ela está dentro de Êxodo 20, né? O mandamento quando diz, honra teu pai, a tua mãe, que é mandamento com promessa. Porque quando a gente ouve muitos filhos hoje, e filhas, a gente vê que não tem essas milhas andadas, né? Começa essa situação, sai de casa, procura, né, outras amizades e tal, faz uma série de coisas que não deveriam fazer. Mas ela resolveu escrever, né, para esse debate que é tão abençoador e ouvir. Ela quer orientações e está ouvindo, né, até aqui. E ela está dentro da sua família. Então, a sua pergunta realmente fica muito difícil a gente falar para ela, faz assim, faz assado. Não, mas a palavra de Deus é a base. Se ela não tem como, às vezes, até procurar, né, uma pessoa, né, dentro da profissão, né, um especialista na área, mas Deus pode procurar a qualquer hora, né, que ela quiser. A palavra de Deus, buscar, né, em oração. O próprio Deus, então, vai orientar, certamente, né, um local, uma pessoa, a sua própria igreja, pastor. Não conhecemos, não tem tantos detalhes, né, aqui no e-mail, mas de alguma forma, e eu penso que a partir agora desse debate, ela está sendo clareada, né? Ela está sendo esclarecida, que poderá fazer alguma coisa. Eu penso que a solução aqui, o Senhor está usando-a, né? É através dela. E a gente pode juntar aqui, como foi o caso, né, de Naamã. Foi aquela menina, aquela serva, tão simples, mas resolveu toda uma situação familiar de um comandante, de alguém, né, importante, mas começou com um gesto pequeno, né, de uma serva, de uma pessoa simples. Esse que eu queria deixar para ela, essa orientação. Busque sim, né, na palavra de Deus, em oração, e ele certamente vai indicar uma pessoa, um profissional, né, pastor, como o pastor Gilson fala aqui, uma equipe, um grupo, alguma oportunidade, e dali, hoje a gente tem visto tantos filhos levando os pais para a casa de Deus, possa ser que a solução venha através
de um gesto dela, né? Imaginando que os pais dela estão ouvindo a gente agora sem saber que a gente está falando deles. Sim. Porque infelizmente ou felizmente muita gente se encaixa nesse perfil do que a gente está dizendo aqui. Verdade. E essas pessoas estão se vendo nesse momento retratados aqui no debate. A gente tem que cuidar de nunca identificar a pessoa que mandou a questão exatamente por essa questão, porque é tudo muito abrangente o que é abordado aqui. Imaginando que esses pais, especificamente esses pais, estão ouvindo agora. Vamos fazer aqui uma rodada aqui da palavra de vocês para meu caro pastor José. E se imaginando que esse casal, que tem uma posição de destaque na igreja, uma posição de liderança na igreja, uma posição de serviço na igreja, são pessoas que vivem tipo Ananias e Safira, né? Não perceberam que quando de repente chegar à porta, nem precisava mentir. Não precisava fingir o que são. E Deus sabe que eles estão fingindo o que não são, ou querem aparentar o que não são. Eles não imaginaram que também Deus pode tirar a mão de cima, não vou nem dizer pesar a mão não, tirar a mão de cima deles, imaginando que eles estão te ouvindo agora, meu caro pastor José. Olha, o que eles têm que fazer, eles têm que reconhecer que essa situação que eles vivem, além de ser horrível, feia, está destruindo a família, destruindo as pessoas que eles supostamente amam. Esse problema, ele tem uma solução. Agora, o nosso problema é esconder. A Bíblia diz que quem esconde as suas transgressões nunca prosperará, quer dizer, nunca vai ser curada. Agora, quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vá a Jesus, peça para que a sua alma seja lavada no sangue de Jesus. Essa pessoa está faltando com amor. O grande problema é que, eu amo, amor são as minhas expressões que fazem bem às pessoas que eu digo que amo. O amor que tem no meu coração não faz bem aos outros. Quando eu transmuto isso em ações, é isto que vai fazer as pessoas sentirem-se amadas. Então, que essa pessoa vá, peça a Jesus, peça para a alma dele ser lavada no sangue de Jesus, porque a situação dele é muito séria e, além do mais, ele está se enganando. Se ele pensa que é salvo, ele está muito enganado. Outra coisa, se a palavra de Deus diz que a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, cuidado, meu irmão, porque nós estamos diante de pessoas de uma sociedade que não veem, né, o que você está fazendo, se esse casal está nos ouvindo. Mas o Senhor vê todas as coisas, né? E o nosso Deus, né, para essa menina, ele deseja ser um reparador de brechas, né? Para as famílias com crianças que sofreram abusos e tudo mais. E aqui na palavra de Deus, em Isaías 58, 9 a 12, diz: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto. E assim ele vai colocando, e no 11 ele diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém. Pastor Gilson. A minha palavra é: não se envergonhe, tá? Todos nós temos as nossas imperfeições devido à questão do pecado. Na Bíblia nós encontramos muitas famílias também doentes, disfuncionais, mas famílias curadas por Deus, pessoas curadas por Deus. Por exemplo, Davi, com vários problemas, mas ele foi curado, ele foi tratado por Deus. Então, a minha oração é que, minha palavra também é que procure ajuda em Deus em primeiro lugar, com certeza, e Deus vai orientar. Deus está interessado na recuperação dessa saúde, da paternidade, dessa saúde familiar, e Deus com certeza vai apontar os caminhos para que alcance esse desejo, né, de ter uma família melhor. E nós vamos deixar aqui, só rapidinho, nós vamos deixar aqui os nossos contatos também lá na rádio. Quem precisar, liga, e a gente está aqui para dar a nossa contribuição, marcar uma hora. Enfim. Muito importante, muito importante. Não veio, Marcela. Não veio, Marcela. Hã? Vai lá. É que eu ia soltar uma vinheta aqui que tinha sido preparada aqui para falar sobre isso, para abordar essa questão, que aliás acaba justificando e uma grata surpresa, uma grata alegria para a gente receber a nossa querida pastora Sandra Roger para falar sobre essa campanha mundial de oração, da qual ela é a coordenadora. Fala um pouco para a gente sobre essa campanha, minha cara pastora, por favor. É com alegria que estamos recebendo esse apoio da 93,
FM. Quero agradecer mesmo a direção e essa oportunidade de podermos ampliar essa campanha, porque ela se torna a maior reunião de oração do mundo. Essa campanha começou em África do Sul, na Cidade do Cabo, no ano 2000. Um pequeno grupo de pessoas se reuniram para pedir a Deus pela África. E esse assunto foi se estendendo a todo o continente africano, esse movimento de oração, que chegou então a 220 países. Hoje a ONU reconhece 223 países. 3 países apenas não permitem ainda a realização da campanha oficialmente, que é a Coreia do Norte, é a Arábia Saudita e o Afeganistão. Mas os outros 220 países, incluindo o nosso querido Brasil, têm assumido esse compromisso desde 2005. Então, esse ano nós estamos completando 10 anos, né, da campanha no Brasil. E o tema da campanha é justamente, segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o 15 ainda nos conforta com uma promessa, né? Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E nós, nesses 10 anos, temos tido relógios de oração, temos tido caminhadas, vigílias, né? Muitas igrejas participando, e agora, a partir desse momento, com certeza, muitos pastores, né? Pastoras, muitas igrejas se envolverão. E qual é o objetivo? Primeiro, a unidade do povo de Deus. Não tem barreira denominacional, né? Não tem placa de igreja, é o povo de Deus. Segundo, dentro ainda dessa visão, a unidade pela oração que Jesus, né, nos deixou lá em João 17. Que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dentro dessa unidade, orar pelos jovens, pelas crianças, né? Essa tristeza que nós estamos vendo como essa jovem agora, esse meio, pelas famílias, mas acima de tudo, um avivamento. Cada país pedindo a Deus um avivamento no seu país, apressando então, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo e evangelizando. Porque enquanto o evangelho do reino não for pregado, né, a todos, Jesus não volta. E eu hoje também estou muito alegre, porque nós temos uma parceria com umas irmãs, umas mulheres da rede de mobilização em oração, Remag, hoje está trocando o nome para Tirza, e eu estou aqui acompanhada, né, da nossa irmã Elisete, a nossa irmã Luzia. A Luzia é a coordenadora no Rio de Janeiro dessa missão, e a Elisete da cidade do Rio de Janeiro. Então, todo ano nós estamos juntas. Deus tem nos unido esses 10 anos, né? Graças a Deus, nós temos nos unido. E hoje será, então, a abertura da campanha, hoje, dia 14, lá na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, às 18 horas. Então, aqueles que puderem estar conosco, né? Ali, que trabalham na cidade, estão saindo do trabalho, se juntar a nós no culto de abertura, depois seguirá uma vigília. Serão 10 dias, não é isso? Serão 10 dias. 10 dias consecutivos, com relógio de oração, com vigílias de oração, com plantões de oração, com caminhadas, né? Tem igreja que caminham na madrugada pelo seu bairro, né? Ali na cidade. Nós já estivemos em vários pontos turísticos do nosso Rio de Janeiro, clamando e orando, dentro dessa promessa, que o Senhor sara a terra se nós nos unirmos e nós clamarmos, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer de coração o encontro que Deus me deu, né, no comércio com a nossa amada Andréia, e ela se interessou que viéssemos aqui, nos passou para a Viviane, que nos passou para a Marcela, e hoje eu estou aqui, né? Que passou para mim. Que passou para você, né, Cid? E esses amados aqui. Então, eu espero até, e queria profetizar isso, que a rádio coloque no seu calendário, viu, Marcelinha, né? Anual. Por que nessa data eles colocaram como Dia Mundial de Oração o dia de Pentecostes? Então, esse ano cairá no dia 24 de maio. Por quê? O dia de Pentecostes, como já diz, né? São 50 dias depois da Páscoa. Então, quando a Páscoa cai em março, a nossa campanha vai para junho. Quando a Páscoa cai em abril, aliás, quando cai em março, nossa campanha vem para maio. Quando cai em abril, ela vem para
junho, mas é sempre o dia de Pentecostes, né? Os 50 dias depois da Páscoa. E todos esses pastores, todas as igrejas que estão unidas conosco, né? Que estão se reunindo para esse movimento, saiba, você está participando, e a 93, né? Na maior reunião de oração do mundo. Isso é muito importante. Você sabe que o povo de Deus unido em oração é fogo, né, gente? E por falar em fogo, você não tem ideia que vai acontecer o seguinte, além dessa toda essa dissertação que a nossa querida pastora Sandra falou, teremos um encerramento. O encerramento vai acontecer no domingo, dia 24, né? Amém. E vai acontecer num lugar onde o fogo cai. Aleluia. Literalmente. Vai acontecer, nesse dia será o chamado dia do Pentecostes, e vai haver uma programação muito especial com o trio elétrico da 93 FM lá na Cidade do Fogo, Amém. Lá no Mutondo, em São Gonçalo. Amém. A igreja da minha querida amiga pastora Flor Delis. Vai haver uma grande reunião de louvor e adoração a Deus, com participações especialíssimas de grandes homens e mulheres de Deus, entre elas a pastora Flor Delis, nosso querido Geraldo Guimarães e o nosso querido William Nascimento. Vai acontecer a partir das 17 horas no dia 24, domingo, na Cidade do Fogo. Vai ser o encerramento parcial, porque não vai acabar nunca, na verdade. Nunca, é verdade. Encerramento parcial no dia 24 vai acontecer na Cidade do Fogo. E claro, todos estão convidados. A entrada é franca, ou seja, não paga nada, porque já foi pago na cruz do Calvário. Amém. Foi sangue derramado que pegou fogo no mundo todo. Aleluia. Gente do céu, é o seguinte, vamos nesse momento, já que estamos falando em oração, vamos encerrar esse debate de hoje em oração, especificamente por famílias que vivem essa situação. Amém. De famílias que vivem fingindo uma felicidade que não tem até agora, porque não se permitiram a felicidade. Quando eu digo não se permitiram, foi aquelas famílias que não se admitiram doente, embora saibam disso. Não se admitem doente, porque é o seguinte, eu resolvo quando eu quiser. Não, você não resolve quando você quiser, você resolve quando você quiser se ajoelhar. É de joelho que você alcança as alturas. Por isso, ele pediu exatamente à pastora Sandra, por favor, nos leve a Deus em oração, já agradecendo muito aqui a presença do pastor Gilson Bifano. Obrigado pela sua presença, pastorzão. Deus abençoe. Querido, dá um abraço aqui a dona Dolores, uma anciã que sempre ouve esse debate. E ela é fiel. Pessoa de bom gosto. Deus abençoe a mãe Dolores. Pessoa de bom gosto. Mãe Dolores, minha família beijo. Também, a Beth, Suzane, Alane, toda a equipe do Ministério Oicos. Pastora Marlucine, doutora Marlucine, ainda vou chamar de pastora direto. Né? Obrigado pela sua presença. Obrigada, querido. Um beijinho pra Tatá e pra Luiz, minhas filhas. E o Marcos está pedindo aqui pra mandar um beijinho pro netinho do Oliveira, Davi, de 1 aninho. Tá? Um beijo pro Miqueias, pra Suelen e pra Josilane. Maravilha. Pastor José, obrigado, queridão. Obrigado também. Mandar um abraço, um beijo pra minha esposa, que sustenta já o nosso casamento há 37 anos. Ela atura mesmo. Ela merece. Atura mesmo, pastor? Atura mesmo. Né? E graças a Deus, heroína, é uma vencedora, anos, né? Então, uma vencedora, né? Fala em família, tem que me lembrar dela. Sabe, na casa do Malta Júnior também ele fala isso também, sabe? Que a Rosane é que sustenta, que não sei o quê. Ih, ela chegou. Minha querida pastora, por favor, nos leve a Deus em oração, e agradecendo muito a sua presença, que nos alegrou muito aqui. Amém. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Palavra de oração é sua. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de coração por esse momento, quando nós podemos, ó Deus, como debate 93, nessa mesa, com esses irmãos tão queridos, irmãs, te louvar, ó Deus, te adorar, por poder orientar essa jovem, ó Deus, essa filha que fez esse pedido de socorro, Senhor. E aqui, através das experiências dos irmãos, também da tua palavra, acima de tudo, podemos orar, não só por ela, pela sua família, que, como ela diz, está tão adoentada, mas orar pelas demais famílias, ó Pai, do nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil e também entre as nações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instituiu a família. Família é a ideia do Senhor. E o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos abençoado. E pedimos em nome de Jesus, visite, Senhor, a família brasileira, a família evangélica. Repreenda, Senhor, esse pecado da hipocrisia, ó Deus, da indiferença, Senhor, quanto à realidade da tua palavra, de viver da aparência. Isso não vem do Senhor. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. E nós pedimos, ó Pai, que se essa família está ouvindo o debate, que ela já foi tratada por Ti, que ela seja restaurada em nome de Jesus. E todas aquelas famílias que precisam, nesta manhã, neste dia, de uma visitação do Teu Espírito Santo. Visita os pastores, as igrejas, Senhor, que tenham sabedoria vinda de Ti, Senhor, para estarem
tratando esses assuntos tão difíceis, mas de tanta importância para o teu reino, Senhor. Recebe a nossa gratidão pela família 93. Muito obrigado, porque tem sido uma bênção, ó Deus, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo, aonde é possível ouvir, ó Deus, essa rádio, em especial esse debate. Fica conosco, teu servo Cid, ó Deus, teu servo deputado Harold, toda a equipe, todas nossas famílias, muito obrigada mesmo. E entregamos também essa campanha a todos que estão participando, Senhor, que haja um avivamento, Senhor, no nosso Brasil, que nosso Brasil seja resgatado para a glória do teu santo nome, e que em nossas vidas o teu nome seja honrado e glorificado verdadeiramente. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.